Olá, meu nome é Gilbert Kennedy e eu irei fazer a apresentação do projeto intitulado A Ciência entre os Jovens. O projeto também teve participações do professor José Cavalcante Lacerda Júnior como coordenador e orientador e também do professor Paulo Biratã Ferreira Martins, que teve participação como co-orientador. A divulgação científica constitui-se como uma maneira de transmitir a ciência ao grande público. Ao observar o contexto atual, verifica-se a urgente e necessária atenção destinada à divulgação científica como estratégia de difusão e assimilação de conhecimento científico. Redes sociais, sites e blogs modulam-se na rapidez e facilidade de acesso a conteúdos científicos. Entre estas ferramentas de divulgação científica encontram-se os podcasts, que no ano de 2019 cresceu pelo menos 67% segundo pesquisas feitas pelas principais plataformas de streaming. O podcast funciona como um canal de divulgação de informações a respeito de qualquer tema. O trabalho apresentado faz parte do recorte da primeira parte de um projeto de iniciação científica júnior em andamento, intitulado O uso de podcast para divulgação científica, no qual tem o objetivo verificar a influência do uso de podcast como ferramenta de divulgação científica para os jovens. Como técnica metodológica, com o intuito de identificar os temas que despertam curiosidade e reconhecer a representação social dos jovens sobre ciência, foi utilizado um questionário semi-estruturado via Google Forms no período de outubro a novembro, junto aos jovens da cidade de Manaus, sendo a idade de 16 anos a mais predominante numa faixa que variou entre 15 a 18 anos. O material organizado indicava os principais assuntos que podem subsidiar a produção dos podcasts. Os dados foram analisados qualitativamente e indicam em seus resultados a existência de dois elementos que constituem a percepção dos estudantes em torno da ciência. O primeiro, a ciência é uma dimensão relevante no contexto social, onde 97% dos jovens indicam a relevância da ciência, e os outros 3% sinalizam que talvez haja alguma importância nesse contexto. O segundo, a ciência em seus processos é desconhecida. A maioria dos jovens sinalizaram que não recordavam de alguma instituição dedicada à produção de ciência, isto é, 60% indicavam que não lembravam de nenhuma instituição, enquanto 13% indicaram que talvez conhecessem alguma instituição. Os outros 26% indicaram que conheciam tais espaços. Outro aspecto salientado pelos jovens para o desconhecimento dos processos que envolvem a ciência foi a significativa propagação de informações falsas e manipulação de informações em torno da ciência, as fake news. Este estudo está correlato a uma pesquisa mais ampla realizada pela Fiocruz em 2019 sobre o que os jovens pensam sobre ciência e tecnologia. O jovem tem um interesse, porém possui dificuldades em entender seus processos. Posteriormente à coleta de dados, foi feita a escolha dos temas e os especialistas que nos ajudariam nesse bate-papo. Os podcasts possuem tempo médio de 10 a 15 minutos e para a distribuição dos podcasts foi utilizada a plataforma Anchor. Assim, ao concluir o primeiro momento do projeto supracitado, houve o reconhecimento na percepção dos jovens sobre a relevância da ciência, apesar da indicação de desconhecimento sobre sua construção. Segue as bibliografias. Nesse momento, eu queria agradecer ao CNPq pelo financiamento da bolsa e ao Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, pela oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica.